Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão especial com a abundância, enquanto outras lutam constantemente contra as dificuldades financeiras? Será que existe um segredo oculto que poucos conhecem sobre como ativar a prosperidade em nossas vidas? E se eu te dissesse que há mais de 100 anos atrás, um santo italiano descobriu 6 números místicos capazes de transformar completamente a realidade financeira de qualquer pessoa? Hoje, você vai conhecer uma das revelações mais extraordinárias de Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, sobre números que carregam uma energia especial de prosperidade. E prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a sua relação com o dinheiro e a abundância. Imagine por um momento a vida de Maria Fernanda, de 34 anos, mãe de 2 filhos em São Paulo. Durante 5 anos, ela trabalhou como vendedora em uma loja de roupas, sempre lutando para fechar as contas no final do mês. As noites mal dormidas se tornaram rotina, não pelos filhos pequenos, mas pela angústia de ver as contas se acumulando enquanto o salário nunca parecia suficiente. O relacionamento com o marido estava desgastado pela pressão financeira constante e ela se sentia presa em um ciclo vicioso de escassez. Foi em uma dessas noites difíceis que Maria encontrou um livro antigo sobre Padre Pio na biblioteca de sua avó. Ali, entre páginas amareladas pelo tempo, ela descobriu algo que mudaria completamente o rumo de sua história. Mas antes de te contar o que aconteceu com Maria, preciso te levar para conhecer quem foi realmente Padre Pio e como ele descobriu esses números sagrados. Francesco Forgione nasceu em 1887 em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Desde criança demonstrava uma sensibilidade espiritual extraordinária, falando com seu anjo da guarda como se conversasse com um amigo próximo. Aos 16 anos, ingressou na Ordem dos Capuchinhos, recebendo o nome religioso de Frei Pio de Pietrelcina. O que muitas pessoas não sabem é que Padre Pio possuía dons místicos que iam muito além dos famosos estigmas. Ele tinha visões proféticas, podia bilocar, ou seja, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e principalmente recebia revelações divinas sobre os mistérios da vida terrena, incluindo as leis espirituais que governam a prosperidade material. Em 1918, quando recebeu os estigmas de Cristo, Padre Pio entrou em um período de profunda comunhão mística. Foi durante uma dessas experiências, em setembro de 1920, que ele recebeu uma visão extraordinária sobre números sagrados que carregavam em si mesmos frequências vibratórias capazes de alinhar as pessoas com a energia da abundância divina. Segundo registros encontrados em seus diários pessoais, Padre Pio viu uma luz dourada que se dividiu em 6 raios luminosos, cada um contendo um número específico. Uma voz celestial lhe explicou que estes números eram chaves energéticas que Deus havia estabelecido desde a criação do universo para que suas criaturas pudessem acessar as bênçãos materiais necessárias para cumprir sua missão na Terra. Agora, você pode estar se perguntando: como é possível que números tenham esse poder? A resposta está na compreensão de que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Assim como uma nota musical possui uma frequência específica que ressoa de forma única, cada número carrega uma vibração energética particular. Padre Pio descobriu que determinados números, quando compreendidos e utilizados com fé genuína, funcionam como pontes energéticas entre nossa consciência e as leis divinas da prosperidade. Voltemos à história de Maria Fernanda. Quando ela encontrou essas informações no livro da avó, sua primeira reação foi de ceticismo. Como mãe prática e racional, a ideia de que números pudessem mudar sua situação financeira parecia fantasiosa demais. Mas algo em seu coração a impulsionou a tentar. Ela começou a aplicar os ensinamentos de Padre Pio sobre os 6 números de luz de uma forma muito específica que você descobrirá em instantes. Em apenas 3 semanas, Maria começou a perceber mudanças sutis, mas significativas.
Um cliente antigo da loja procurou especificamente por ela para fazer uma compra grande, gerando uma comissão inesperada. Na semana seguinte, ela descobriu que tinha direito a uma restituição de imposto de renda que havia esquecido. Pequenos sinais de que algo estava mudando em sua realidade financeira. Mas a transformação real veio 2 meses depois. O dono da loja ofereceu a ela a oportunidade de se tornar gerente regional, triplicando seu salário. 3 anos depois, Maria abriu sua própria boutique e hoje emprega 8 pessoas, sendo reconhecida em sua cidade como uma empresária de sucesso. Se você está gostando desta revelação e quer continuar descobrindo mais segredos sobre prosperidade e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sua jornada de transformação está apenas começando. Para entendermos profundamente o poder desses números, precisamos compreender como Padre Pio via a relação entre espiritualidade e prosperidade material. Diferente de muitas correntes religiosas que pregavam a pobreza como virtude, Padre Pio entendia que Deus deseja que seus filhos tenham abundância suficiente para viver dignamente e contribuir positivamente para o mundo. Em uma de suas cartas ao Padre Agostinho, em 1922, ele escreveu: "A pobreza que agrada a Deus não é a miséria que impede o homem de cumprir sua vocação, mas o desapego ao supérfluo que permite a generosidade verdadeira." Esta visão revolucionária moldou sua compreensão sobre como as bênçãos materiais deveriam fluir na vida dos fiéis. Os 6 números revelados a Padre Pio não funcionam como uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. Eles operam como frequências vibratórias que alinham nossa consciência com as leis divinas da abundância, criando condições energéticas propícias para que oportunidades de prosperidade se manifestem naturalmente em nossas vidas. Deixe-me contar a história de Roberto Santos, um contador de 41 anos de Recife. Roberto sempre foi um homem trabalhador e honesto, mas mesmo dedicando mais de 10 horas por dia ao trabalho, mal conseguia manter sua família de classe média baixa. Sua esposa havia perdido o emprego durante a pandemia e eles estavam enfrentando dificuldades para pagar o financiamento da casa própria. Desesperado e prestes a perder tudo o que havia conquistado com tanto esforço, Roberto procurou ajuda espiritual na igreja de São Pio de Pietrelcina, em sua cidade. Foi lá que o padre Giovanni, um sacerdote italiano que conhecia profundamente a vida e os ensinamentos de Padre Pio, compartilhou com ele o conhecimento sobre os números sagrados. Roberto era cético por natureza, mas sua situação desesperadora o fez decidir tentar qualquer coisa que pudesse ajudar. Seguindo as orientações específicas sobre como trabalhar com os números de Padre Pio, Roberto começou uma jornada de transformação que o surpreendeu completamente. O primeiro número revelado por Padre Pio é o número 3. Este número representa a Santíssima Trindade e carrega a vibração da manifestação divina na realidade material. Quando Padre Pio recebeu essa revelação, compreendeu que o número 3 ativa em nossa consciência a capacidade de materializar ideias e projetos no plano físico. É o número da criação em ação. Para trabalhar com a energia do número 3, Padre Pio recomendava que a pessoa visualizasse este número escrito em luz dourada durante suas orações, especialmente ao pedir bênçãos financeiras. Não se trata de um ritual supersticioso, mas de uma forma de sintonizar nossa mente consciente e subconsciente com a frequência vibratória da manifestação abundante. O segundo número é o 7, que representa a perfeição divina e a completude espiritual. Na tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo um ciclo de plenitude. Padre Pio descobriu que este número carrega a vibração da realização completa e da satisfação duradoura em todos os aspectos da vida, incluindo o financeiro. Roberto começou a aplicar essas revelações de forma consistente. Todas as manhãs, antes de iniciar seu trabalho, ele dedicava 15 minutos para meditar sobre os números 3 e 7, visualizando-os como luzes douradas, envolvendo sua mente e seu coração.
Paralelamente, começou a tomar decisões profissionais mais alinhadas com seus valores e intuição. Em 6 semanas, Roberto recebeu uma proposta inesperada para se tornar contador autônomo de 3 empresas de médio porte, com uma remuneração 80% superior ao que ganhava como funcionário. 2 anos depois, ele expandiu seus serviços e criou um escritório de contabilidade que hoje atende mais de 50 empresas. Sua família saiu da dificuldade financeira e conquistou uma estabilidade que nunca imaginaram ser possível. O terceiro número revelado a Padre Pio é o 12, que simboliza a plenitude terrena e a organização divina. Jesus escolheu 12 apóstolos, o ano tem 12 meses, e na tradição bíblica, este número representa a completude da obra divina na Terra. Energeticamente, o número 12 ativa nossa capacidade de organizar recursos e oportunidades de forma eficiente e próspera. O quarto número é o 21, resultado da multiplicação do sagrado 3 pelo perfeito 7. Este número carrega uma vibração especial de manifestação amplificada, representando a capacidade de multiplicar bênçãos e oportunidades. Padre Pio percebeu que pessoas que se sintonizavam com a energia deste número desenvolviam uma habilidade natural para identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Chegamos agora à história mais impressionante que quero compartilhar com você. Ana Beatriz, uma professora de 28 anos de Goiânia, vivia um momento particularmente difícil em 2019. Além das dificuldades financeiras típicas da carreira docente no Brasil, ela havia sido diagnosticada com uma doença autoimune que a obrigava a fazer um tratamento caro e contínuo. Os medicamentos consumiam quase metade de seu salário, e Ana se via obrigada a escolher entre cuidar da saúde e manter suas necessidades básicas. Era um dilema cruel que a levava às lágrimas todas as noites. Seus pais, aposentados com renda limitada, faziam o possível para ajudar, mas a situação estava se tornando insustentável. Foi durante uma novena a Padre Pio, realizada em sua paróquia, que Ana ouviu pela primeira vez sobre os números sagrados. O pároco, que havia estudado na Itália e convivido com freis que conheceram pessoalmente Padre Pio, compartilhou esses ensinamentos durante uma das noites da novena. Ana anotou tudo cuidadosamente em seu caderno e decidiu aplicar os ensinamentos com a fé sincera de quem não tinha mais nada a perder. Ela começou a trabalhar diariamente com os números, não apenas visualizando-os, mas compreendendo profundamente o significado espiritual de cada um e como eles poderiam transformar sua relação com a abundância. O quinto número revelado por Padre Pio é o 33, a idade de Cristo quando se entregou pela humanidade. Este número carrega a vibração do sacrifício transformador e da entrega confiante à vontade divina. Paradoxalmente, Padre Pio descobriu que quando nos alinhamos com esta energia de entrega, criamos um vácuo energético que a abundância divina preenche naturalmente. O sexto e último número é o 49, resultado da multiplicação do sagrado 7 por si mesmo. Este número representa a perfeição elevada ao quadrado, a realização máxima das potencialidades espirituais na vida material. É o número da prosperidade sustentável e da abundância que não apenas beneficia a pessoa, mas se estende como bênção para todos ao seu redor. Ana Beatriz começou sua jornada com os números de Padre Pio em um momento de total vulnerabilidade, mas com uma fé profunda e genuína. Todos os dias, ao acordar, ela dedicava tempo para se conectar energeticamente com cada um dos 6 números, não como um ritual mecânico, mas como uma comunhão espiritual verdadeira. A transformação começou de forma sutil. Ana percebeu que sua criatividade como professora estava florescendo de maneiras inesperadas. Ela começou a desenvolver métodos de ensino inovadores que chamaram a atenção da coordenação pedagógica. Em poucos meses, foi convidada para ministrar cursos de capacitação para outros professores, gerando uma renda extra significativa. Mas o verdadeiro milagre aconteceu quando Ana decidiu criar um curso online sobre métodos de alfabetização criativos
inspirada por uma intuição que ela atribuiu à sua conexão com os números sagrados. O curso se tornou um sucesso nacional, permitindo que ela não apenas pagasse seu tratamento médico com tranquilidade, mas também ajudasse financeiramente seus pais e ainda criasse um projeto social para a alfabetização de adultos em sua comunidade. Você percebe como cada uma dessas histórias mostra um padrão comum? As pessoas não receberam dinheiro magicamente caído do céu. Em vez disso, ao se alinharem com as frequências vibratórias dos números revelados por Padre Pio, elas desenvolveram uma consciência expandida que as permitiu reconhecer e aproveitar oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que antes passavam despercebidas. Este é o verdadeiro poder dos números sagrados de Padre Pio. Eles não mudam a realidade externa de forma mágica, mas transformam nossa percepção interna de tal maneira que nos tornamos naturalmente sintonizados com as oportunidades de prosperidade que o universo constantemente oferece. Se você está acompanhando esta revelação até aqui e sente que sua vida precisa dessa transformação, já se inscreveu no canal? Este tipo de conhecimento profundo sobre espiritualidade e prosperidade é exatamente o que compartilhamos semanalmente. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas através da sabedoria espiritual. Agora você deve estar se perguntando: como exatamente trabalhar com esses números em sua vida prática? Padre Pio deixou orientações específicas que foram preservadas pelos frades que conviveram com ele e são transmitidas até hoje através de uma tradição oral cuidadosamente mantida. O primeiro passo é compreender que trabalhar com esses números não é um substituto para a ação prática e responsável em sua vida financeira. Eles funcionam como catalisadores energéticos que potencializam seus esforços e abrem sua percepção para oportunidades que poderiam passar despercebidas. A prática recomendada por Padre Pio começava sempre com uma preparação espiritual. É importante estar em estado de oração sincera, com o coração limpo de ressentimentos e aberto para receber as bênçãos divinas. Padre Pio sempre enfatizava que Deus não abençoa a ganância, mas prospera aqueles que desejam abundância para servir melhor e ajudar mais pessoas. Durante suas orações matinais, você deve visualizar cada um dos 6 números como luzes douradas flutuando em sua mente. Comece pelo 3, sentindo sua energia de manifestação preenchendo todo o seu ser. Depois o 7, permitindo que sua vibração de perfeição harmonize todos os aspectos de sua vida. Continue com o 12, sentindo sua força organizadora alinhando suas decisões financeiras. Visualize o 21 irradiando uma luz ainda mais intensa, multiplicando suas capacidades e oportunidades. Conecte-se com o 33, permitindo que sua energia de entrega confiante dissolva qualquer ansiedade sobre o futuro financeiro. Por fim, abrace a vibração do 49, sentindo como ela estabelece uma fundação sólida para a prosperidade duradoura em sua vida. Padre Pio recomendava que esta prática fosse realizada durante 49 dias consecutivos, criando um ciclo completo de transformação energética. Durante esse período, é fundamental manter-se atento aos sinais e oportunidades que começarão a surgir, pois a tendência natural é descartarmos como coincidência aquilo que na verdade são respostas diretas às nossas orações. É importante também manter um diário durante esse período, anotando não apenas as oportunidades que surgem, mas também as mudanças em sua perspectiva sobre dinheiro e abundância. Muitas pessoas descobrem que sua relação com a prosperidade se transforma completamente, passando de uma energia de escassez e medo para uma consciência de abundância e gratidão. Um aspecto fundamental dos ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade é o princípio da reciprocidade divina. Ele sempre enfatizava que as bênçãos financeiras devem fluir não apenas para nosso benefício pessoal, mas também para o bem comum. Quando nos comprometemos genuinamente a usar nossa prosperidade para ajudar outros, criamos um canal permanente através do qual a abundância divina pode fluir continuamente. Lembro-me da história de Carlos Eduardo,
um empresário de 45 anos de Curitiba que aplicou os ensinamentos de Padre Pio de forma exemplar. Carlos passava por uma crise profunda em sua empresa de consultoria, tendo perdido grandes clientes durante a recessão econômica de 2016. Com funcionários para demitir e contas a pagar, ele se encontrava em uma situação desesperadora, quando Carlos descobriu os números sagrados através de um amigo que havia visitado San Giovanni Rotondo, na Itália. Ele decidiu aplicá-los com total dedicação. Mas Carlos fez algo especial. Desde o primeiro dia de prática, ele se comprometeu que, se sua situação financeira melhorasse, destinaria 10% de todo o aumento de faturamento para ajudar famílias carentes de sua comunidade. A transformação na vida de Carlos foi notável. Em 2 meses de prática consistente com os números de Padre Pio, ele desenvolveu uma abordagem completamente nova para seu negócio. Em vez de apenas vender consultoria, Carlos começou a criar parcerias estratégicas com seus clientes, compartilhando riscos e resultados. Esta mudança de perspectiva, que ele atribui diretamente à sua prática espiritual, revolucionou seu modelo de negócios. Hoje, 5 anos depois, a empresa de Carlos cresceu 400% e ele mantém um fundo permanente que já beneficiou mais de 200 famílias com bolsas de estudo, cestas básicas e apoio médico. Carlos sempre diz que sua prosperidade se tornou sustentável porque ela flui em direção ao bem comum, exatamente como o Padre Pio ensinava. Esta é uma lição crucial. Os números sagrados funcionam melhor quando nossa intenção é pura e nossa motivação inclui o desejo genuíno de contribuir positivamente para o mundo. A energia da abundância divina é naturalmente generosa e se multiplica quando encontra corações dispostos a compartilhar suas bênçãos. Outro aspecto importante da prática ensinada por Padre Pio é a gratidão antecipada. Durante suas visualizações com os números, é poderoso expressar gratidão pelas bênçãos que ainda estão por vir, como se elas já fossem realidade em sua vida. Esta atitude de fé ativa cria uma ressonância energética que acelera a manifestação das oportunidades de prosperidade. Padre Pio também recomendava que, além da prática meditativa com os números, a pessoa mantivesse uma vida de oração regular, frequentasse os sacramentos e cultivasse virtudes como a honestidade, a perseverança e a compaixão. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não pode ser construída sobre fundamentos morais frágeis. É interessante notar como Padre Pio equilibrava perfeitamente a busca por bênçãos materiais com o crescimento espiritual. Para ele, não havia contradição entre desejar prosperidade e buscar a santidade. Na verdade, ele via a abundância material como uma ferramenta divina que, quando bem utilizada, potencializa nossa capacidade de fazer o bem no mundo. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque realmente busca uma transformação profunda em sua vida financeira através da espiritualidade autêntica. Não se esqueça de deixar seu like para que este conhecimento alcance mais pessoas que precisam dessas revelações. E se inscreva no canal para continuar sua jornada de descobertas espirituais. Uma característica marcante das pessoas que obtêm sucesso com os números de Padre Pio é a persistência aliada à flexibilidade. Elas mantêm a prática diária de forma consistente, mas permanecem abertas para reconhecer que as respostas às suas orações podem chegar de formas inesperadas, diferentes do que imaginavam inicialmente. Muitas vezes, nossa mente consciente tem ideias limitadas sobre como a prosperidade deve se manifestar em nossas vidas. Podemos estar orando por uma promoção no trabalho atual, quando o universo está preparando uma oportunidade completamente nova de empreendedorismo. Ou podemos estar focados em um aumento de salário, quando a verdadeira bênção virá através de uma habilidade que desenvolveremos e que se tornará fonte de renda extra. Os números de Padre Pio trabalham expandindo nossa consciência para além dessas limitações mentais, permitindo que percebamos e aproveitemos oportunidades que nossa mente restrita jamais consideraria. É como se eles ajustassem nossa frequência perceptiva
para captarmos sinais de abundância que estão constantemente sendo transmitidos pelo universo, mas que normalmente passam despercebidos por nossa consciência cotidiana. Um dos testemunhos mais tocantes que já recebi vem de Conceição Silva, uma dona de casa de 52 anos de Salvador. Conceição havia sido abandonada pelo marido com 3 filhos pequenos e nenhuma qualificação profissional. Durante anos ela sobreviveu fazendo faxinas em casas de família, mas o trabalho irregular mal cobria as despesas básicas da família. Quando Conceição conheceu os ensinamentos de Padre Pio sobre os números sagrados, através de uma prima que participava de um grupo de oração dedicado ao santo, ela confessa que sua primeira reação foi de descrença. Como mulher simples e prática, a ideia de que números poderiam mudar sua situação financeira parecia fantasia demais para sua realidade crua e difícil. Mas a situação de Conceição era tão desesperadora que ela decidiu tentar qualquer coisa. Começou a acordar meia hora mais cedo todos os dias para fazer sua prática com os números antes de sair para trabalhar. Durante 2 meses, nada mudou externamente, e ela chegou a pensar em desistir. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma das patroas de Conceição, impressionada com sua dedicação e honestidade, perguntou se ela não gostaria de aprender a fazer doces finos para vender. A senhora era confeiteira aposentada e se ofereceu para ensinar gratuitamente, vendo em Conceição uma pessoa de confiança. Conceição aceitou a proposta, mesmo sem saber exatamente onde aquilo a levaria. Durante 6 meses, nas horas vagas, ela aprendeu técnicas de confeitaria que jamais imaginou dominar. Sua primeira venda foi para a vizinha, depois para amigas da igreja, e gradualmente sua fama de doceira talentosa se espalhou pelo bairro. Hoje, 10 anos depois, Conceição tem uma confeitaria próspera que atende eventos em toda Salvador. Ela emprega 8 pessoas, incluindo 2 de suas filhas, e se tornou referência em doces finos na cidade. Conceição sempre diz que sua vida mudou quando ela parou de tentar controlar como a prosperidade deveria chegar e simplesmente se abriu para receber as oportunidades que Deus preparou para ela. Esta história ilustra perfeitamente um dos princípios fundamentais dos números de Padre Pio. Eles não funcionam criando milagres externos, mas despertando potencialidades internas que estavam adormecidas. Conceição sempre teve talento para confeitaria, mas precisou da expansão de consciência proporcionada pela prática espiritual para reconhecer e desenvolver essa habilidade. Os números sagrados também ensinam sobre o tempo divino, que é diferente do tempo humano. Nossa ansiedade frequentemente nos faz desejar resultados imediatos, mas a sabedoria de Padre Pio mostra que as transformações genuínas precisam de tempo para se estabelecer solidamente. Durante o período de prática com os números, é comum passarmos por fases de dúvida e questionamento. Estas fases fazem parte do processo de transformação interior e não devem ser vistas como sinais de fracasso. Na verdade, elas indicam que mudanças profundas estão ocorrendo em nossa consciência, mesmo que ainda não sejam visíveis externamente. Padre Pio sempre aconselhava seus dirigidos espirituais a terem paciência consigo mesmos durante processos de crescimento. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não é construída da noite para o dia, mas através de uma transformação gradual e sólida da nossa relação com a abundância. É fundamental também compreender que trabalhar com os números sagrados exige uma mudança real em nossos hábitos e atitudes financeiras. Não adianta orar por prosperidade enquanto mantemos comportamentos de desperdício, desorganização ou desonestidade. Os números amplificam nossa energia, então é crucial que essa energia seja positiva e construtiva. Muitas pessoas que obtêm sucesso com esta prática relatam que, além das oportunidades externas, experimentaram uma profunda mudança em sua autoestima e confiança. Elas passaram a se ver como pessoas merecedoras de abundância e capazes de criar valor no mundo, o que naturalmente se reflete em suas decisões e ações cotidianas. A prática dos números de Padre Pio
também desenvolve nossa intuição financeira. Com o tempo, as pessoas relatam que começam a sentir quais decisões financeiras são adequadas e quais devem ser evitadas. É como se desenvolvessem uma bússola interna que as guia em direção às escolhas que promovem sua prosperidade de forma ética e sustentável. Esta intuição expandida é especialmente valiosa no mundo atual, onde somos bombardeados constantemente com ofertas de investimentos milagrosos e esquemas de enriquecimento rápido. Pessoas que cultivaram sua conexão espiritual através dos números sagrados desenvolvem uma capacidade natural de discernir entre oportunidades genuínas e armadilhas financeiras. Um dos aspectos mais belos desta prática é como ela promove uma prosperidade integral que não se limita apenas ao dinheiro. Pessoas que trabalham consistentemente com os números de Padre Pio frequentemente relatam melhorias em sua saúde, relacionamentos, criatividade e senso de propósito na vida. Isto acontece porque a abundância é um princípio universal que se manifesta em todas as áreas da existência quando encontra um canal adequado. Ao nos alinharmos com as frequências vibratórias da prosperidade através dos números sagrados, criamos condições para que todas as dimensões de nossa vida floresçam harmoniosamente. Chegamos agora ao final desta jornada de revelações sobre os números sagrados de Padre Pio. Espero que você tenha compreendido que este conhecimento não é apenas informação intelectual, mas um convite para uma transformação real e profunda em sua relação com a prosperidade e a abundância. Os 6 números revelados ao Santo dos Estigmas, 3, 7, 12, 21, 33 e 49, são muito mais do que símbolos místicos. Eles são frequências vibratórias que podem sintonizar sua consciência com as leis divinas da abundância, abrindo portas para oportunidades que transformarão completamente sua realidade financeira. Lembre-se das histórias que compartilhei. Maria Fernanda, que saiu da escassez para se tornar empresária próspera. Roberto Santos, que multiplicou sua renda através de decisões mais alinhadas com sua intuição. Ana Beatriz, que transformou suas dificuldades em oportunidades de servir e prosperar. Carlos Eduardo, que criou um negócio próspero baseado na generosidade, e Conceição Silva, que descobriu talentos ocultos que a levaram à independência financeira. Todas essas pessoas têm algo em comum. Elas não apenas aplicaram os números de Padre Pio mecanicamente, mas se abriram para uma transformação interior profunda que mudou sua percepção sobre merecimento, oportunidades e propósito de vida. Sua jornada de transformação pode começar hoje mesmo. Dedique os próximos 49 dias para praticar consistentemente com os números sagrados, mantendo sempre em mente que a verdadeira prosperidade inclui o compromisso de usar suas bênçãos para contribuir positivamente com o mundo. E já que estamos falando sobre transformação e descobertas espirituais, prepare-se para o próximo vídeo, onde revelarei outro segredo extraordinário de Padre Pio. Os 3 sinais místicos que aparecem na vida de quem está prestes a receber uma grande graça financeira. Você ficará impressionado ao descobrir como estes sinais se manifestam de formas surpreendentes no dia a dia e como reconhecê-los pode preparar você para receber bênçãos ainda maiores. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários qual dos números sagrados mais tocou seu coração. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também buscam transformar suas vidas através da sabedoria espiritual autêntica. Que as bênçãos de Padre Pio e os números de luz iluminem seu caminho para uma vida de abundância verdadeira e próspera em todos os sentidos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você nasceu para prosperar.